Olá, paz seja contigo. Deixa eu te perguntar, você conhece alguém que lutou com Deus? Talvez você vai lembrar de alguém que lutou com Deus. Talvez você não conhece ainda, mas hoje você vai conhecer e saber quem é que lutou com Deus. Literalmente, lutou com Deus. Estou falando de Jacó, um homem que lutou com Deus e tem grandes ensinamentos que podem nos ajudar, que pode te ajudar a vencer também lutas, batalhas, adversidades, situações que vêm na nossa vida. Mas antes de entrar na palavra, antes de começar a ler a palavra, eu gostaria muito de falar quem era Jacó e o que significa o nome Jacó. Olha só o significado da palavra Jacó, do nome Jacó, melhor dizendo, suplantador em hebraico, ou seja, aquele que segura pelo calcanhar. Em grego significa aquele que lutou com Deus. E é isso que eu gostaria de estar pregando, ensinando e mostrando para você hoje. Como que deve ser as nossas lutas, as nossas batalhas, com quem nós devemos lutar e também saber com quem nós estamos lutando, contra quem nós estamos lutando, qual é a arma certa para nós vencermos a batalha, a luta. E Jacó tem muito a nos ensinar. Jacó, ele era o irmão gêmeo de Esaú. Ele é filho de Isaque e Rebeca. E quando eles nasceram, nasceu primeiro Esaú. E logo em seguida veio Jacó, seguro no calcanhar de Esaú. Por isso, quando se fala hoje sobre Jacó, muitas pessoas lembram do enganador, porque pensam que Jacó queria passar Esaú para trás e nascer primeiro do que Esaú. E olha só o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 22. O título já é muito chamativo, já é muito interessante, já nos traz uma conotação de toda a história de Jacó. Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Versículo 22 e diante continua falando assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa, e Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, que como te chamas? Respondeu ele, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Olha só, aqui nós começamos a ver uma parte da história da vida de Jacó. E aqui fala sobre Jacó, a luta e o encontro que Jacó teve com Deus no val de Jaboque. Jacó, ele cresceu de uma certa forma rotulado por causa do nome que ele recebeu. E Jacó também significa enganador. Agora imagina um menino, um filho, crescendo junto com a sua família com o título de enganador.
Jacó, bem sabemos, para quem conhece a história de Jacó tentou enganar seu pai, porque o filho mais velho, ele tinha o direito da bênção do seu pai, por ser o primogênito, a primogenitura. Era Esaú que tinha essa bênção do pai. E Jacó tentou comprar a primogenitura de Esaú com um prato de lentilhas. Aqueles que conhecem a história sabem. Mas eu não gostaria de frisar, não é essa parte não. O que eu gostaria de frisar hoje, de estar meditando com você, é sobre a luta que Jacó teve com Deus. A decisão de ter um encontro com Deus e lutar com Deus para que o Senhor mudasse a vida, a situação, o momento da vida dele. Porque muitas das vezes nós não sabemos nem contra quem nós estamos lutando. Muitas das vezes nós não sabemos como lutar. O pior de enfrentar um problema, uma situação, é não saber como enfrentar esses problemas. O pior de entrar numa luta é não saber com quem você está lutando e contra quem você está lutando. E aqui é mais profundo, é algo mais profundo que Deus está falando, porque Jacó não estava lutando contra homens. Jacó não estava lutando, não era contra uma situação natural, uma luta natural, uma batalha natural. Ele estava lutando contra Deus, ele estava lutando com Deus. Ali nós lemos, eu li que Jacó teve um encontro com Deus no Val de Jaboque. À noite, ele passou a noite inteira lutando com Deus. E ao arraiar do dia, ao amanhecer do dia, aquele homem fala assim: me solte, eu preciso voltar. E Jacó fala: eu não soltarei, eu não largarei, enquanto o Senhor não me abençoar. Então a palavra de Deus fala que o anjo, em outras traduções fala, o anjo tocou na coxa, tocou nas articulações da perna de Jacó, para que ele soltasse ele para ir embora. Mas quando Deus viu, quando o anjo viu que ele lutou, a própria palavra fala que ele lutou como um príncipe e contra os homens e prevaleceu, ele seria abençoado, e ali o Senhor o abençoou. Jacó, ele entrou naquele val de Jaboque como Jacó e saiu como Israel. O Senhor mudou a história de Jacó, o Senhor abençoou a Jacó numa certa quantidade, numa grande quantidade, porque a bênção do Senhor foi lançada sobre a vida de Jacó. Depois de toda aquela situação, Jacó, ele enriqueceu, ele se tornou um homem poderoso e a sua história foi mudada. Mas o mais profundo é como Jacó prevaleceu e teve a ousadia de lutar com Deus. E o que eu vejo hoje que muitas pessoas estão lutando é contra o natural, contra as coisas físicas. E o que Deus tem me mostrado é que a luta pode ser espiritual. A luta talvez que você está vivendo ou passando na sua vida pode ser uma luta espiritual. Porque bem sabemos que existe um mundo espiritual, existe uma luta espiritual, existe maldições, existe coisas que nós nem sabemos contra o que nós estamos lutando. E Jacó, ele decidiu mudar a sua história, mudar a sua vida. E eu pergunto, eu fico imaginando, quem mais lutou como Jacó? Quem mais lutou com Deus a não ser Jacó? Então hoje
neste momento, a palavra de Deus está nos ensinando, se preciso for, vá lutar com Deus, em favor da sua mudança, em favor da sua transformação, em favor daquilo que você quer que Deus mude na sua vida, na sua família, nos seus negócios, em todas as áreas da sua vida. Pastor, mas eu não sei como mais lutar, eu não sei como buscar mais as vitórias, as conquistas, as mudanças que eu preciso na sua vida. Existem 3 pontos que eu gostaria de te ensinar neste momento. A sua luta deve ser, primeiro, na oração e no clamor. Segundo, tem que ser uma luta talvez em jejum, porque existe casta de demônios que ela não sai somente com oração, mas sim com jejum. Outra forma de você vencer é no sacrifício. Porque quando eu estava vindo para cá, eu lembrei do maior sacrifício que aconteceu em favor da humanidade, em favor de cada um de nós, que foi o sacrifício aonde Deus entregou Jesus, o seu Filho, para morrer por nós. O maior sacrifício que foi feito por mim, por você, pela humanidade, foi Jesus que fez naquela cruz para trazer salvação e vida eterna. O sacrifício tem um poder muito grandioso de resolver. Jesus veio resolver o problema do pecado da humanidade para trazer salvação. Porque se Jesus não tivesse se sacrificado, se Deus não tivesse oferecido Jesus como sacrifício por mim e por você, hoje nós não teríamos a oportunidade de alcançar salvação através de Jesus. E Jacó, meus queridos, ele lutou com Deus. E ele permaneceu naquela luta, naquela batalha a noite inteira e não largou. Porque ele sabia, porque ele queria que Deus mudasse a sua história. Jacó entrou no vale de Jaboque como Israel, como Jacó, e saiu como Israel. E eu fui pesquisar o que significa Israel. Israel significa permita que Deus prevaleça. Deus mudou até o nome de Jacó. Mas sabe por quê? Porque Jacó lutou. Porque Jacó prevaleceu numa luta com Deus. O próprio Deus reconheceu que ele lutou como um príncipe que não tinha como ir embora antes de abençoar Jacó. E muitas das vezes nós desistimos, nós paramos, nós não lutamos. O primeiro problema, a primeira situação, a primeira adversidade, nós desistimos de lutar. E o problema, muitas das vezes, nós não sabemos como lutar. Nós não sabemos contra quem nós estamos lutando. Nós não sabemos as ferramentas, as armas certas que nós devemos usar. E também nós não sabemos com quem está do nosso lado para lutar. Davi sabia que o mesmo Deus que estava com ele lá no pasto, que ajudou matar e vencer um urso e um leão, estava com ele ali na hora da luta, da batalha contra o gigante Golias. E sabia, queria vencer, porque Deus estava com ele. Quem nos faz vencer as lutas, as adversidades, os problemas, as situações da nossa vida é o Senhor. E se preciso for, aprenda hoje, nós estamos aprendendo hoje, vai para uma batalha, vai para uma luta com Deus. E segura na mão de Deus e entra na presença de Deus e fala assim: não sairei, não desistirei antes que o Senhor me abençoe, antes que o Senhor entra nessa causa e muda essa situação, esse problema, e que eu saia daqui, que eu saia deste momento abençoado. Jacó, meus queridos, Jacó, ele passou a vida toda
talvez sendo rotulado por ser um enganador. E até hoje é conhecido Jacó como enganador, como trapaceiro. E chegou ao ponto de tentar comprar a primogenitura de Esaú, porque ele era o filho que nasceu primeiro. Tentou enganar o seu pai, tomando a bênção que era de Esaú para si. Ele errou. Mas um dia ele decidiu: não ficarei mais assim. E ali teve um encontro com Deus no Val de Jaboque. E você, será que não está precisando de ter um encontro com Deus no Val de Jaboque? Pastor, mas não existe mais o Val de Jaboque. Mas o Val de Jaboque, ele tem um significado. Val de Jaboque significa um local sagrado, de profunda importância espiritual. Representa a luta interna e a busca por uma experiência direta com Deus. Será que você não está precisando, será que nós não estamos precisando ter uma busca direta com Deus? Ter uma experiência profunda e uma grande importância na vida espiritual com Deus? Será que nós também não estamos precisando? Será que você também não está precisando de ter um encontro no Val de Jaboque com Deus e num local sagrado e de profunda importância espiritual? Será que nós não estamos lutando somente no físico, somente no natural nas nossas vidas? Será que nós não estamos buscando uma luta interna, uma busca, uma experiência direta com Deus? Será que nós temos buscado, melhor dizendo, experiências? Porque Jacó teve uma experiência que mais ninguém teve com Deus. E é por isso que hoje, neste momento, eu estou pregando para você sobre Jacó, porque Jacó nos ensina muito para nós nos dias de hoje. Jacó, a história de Jacó ela é muito grande, mas hoje eu estou pregando sobre a luta de Jacó com Deus, para que Deus mudasse a sua história, para que Deus mudasse aquela situação. Depois daquela luta, Deus o abençoou e reconheceu que ele prevaleceu. E a história de Jacó foi mudada. Jacó já não era mais Jacó, mas sim Israel. Ele enriqueceu, ele foi poderoso e tudo tem um propósito. O propósito de Deus era que ele fosse Jacó até determinado tempo da sua vida, mas Deus tinha um propósito que ele se tornasse Israel, que significa permita que Deus prevaleça. Deixa eu te falar, permita que Deus prevaleça na sua vida. Permita que Deus prevaleça na sua família. Permita que Deus prevaleça na sua história. Permita que Deus prevaleça na sua causa, na sua situação que você está vivendo. Pastor, eu não estou passando por nada não, mas eu já passei. Você que já passou, você sabe do que eu estou falando. Você que está passando neste momento, Deus está falando com você como lutar, de que forma lutar e com quem lutar. E se você ainda não passou, ainda pode acontecer de passar coisas na sua vida que você vai olhar para muitos lados, para muitas situações e não vão encontrar a forma certa. Só no Senhor, só na palavra de Deus, só nos ensinamentos do Senhor, só em Deus você vai alcançar a vitória, você vai alcançar aquilo que você precisa na sua vida, a mudança, a transformação e a salvação e tudo que você busca. Para a gente conseguir alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, há uma luta, há um preço a ser pago. Mas muitas lutas não são dessa forma que nós lutamos para alcançar.
Jacó sabia que só Deus podia mudar a sua história. Jacó, ele arrumou um problema com Esaú. Esaú, seu irmão, sim. E teve que fugir de Esaú por muito tempo. Mas depois de todo acontecido, ele se encontrou com seu irmão, pediu perdão e se reconciliaram. E que neste momento, meus queridos, você vem entender que você precisa lutar. Há muitas coisas que acontecem, muitas das vezes a luta não é física. A luta não é natural, a luta é espiritual. E muitas das vezes nós atentamos somente para aquilo que nós vemos, para aquilo que nós estamos enxergando, o físico e o natural. E a palavra de Deus fala que nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades no mundo celestial, no reino celestial. E muitas das vezes nós estamos lutando por aquilo que nós estamos vendo, contra aquilo que nós estamos vendo. Muitas das vezes, às vezes tem uma maldição que está sobre a sua vida, que veio dos seus antepassados, da sua parentela passada, porque Deus visita até a terceira e a quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Já pensou? Já pensou se talvez você está vivendo uma luta espiritual, uma batalha espiritual e você não sabe, você não percebe? E está lutando com aquilo que é natural, com aquilo que é físico? Talvez você está orando por uma causa, para uma área, e é totalmente ao contrário. E entra tempo e sai tempo, e o tempo passa e nada acontece. Por que será? E o Senhor está abrindo os teus olhos, os teus ouvidos neste momento. Lute com as armas certas. Lute da forma certa, sabendo com quem está com você, e sabendo quem está do seu lado e contra quem você está lutando. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, que a palavra de Deus seja cada vez mais luz, como o sol que está brilhando, que seja lâmpada para os seus pés, para os seus caminhos, no nome de Jesus. Deus abençoe grandemente, deixa o seu like, compartilha essa palavra, no nome de Jesus. Até o próximo vídeo, até a próxima pregação, no nome de Jesus.